Eu acho, como nós conversamos há pouco, que a televisão vive uma crise criativa. É capaz que, se a gente estiver junto daqui a um ano, a minha resposta seja outra. Fulano, Beltrano, Cicrano. Tem algumas pessoas que, em outros momentos, eu acompanhava, eu queria ver o que esse cara está fazendo e eu aprendia de uma forma impressionante com eles, sem nunca chegar aos pés deles, mas aprendi muito. Mas não há, sinceramente, não há ninguém que eu pare para acompanhar nesse momento. Há criadores na televisão. Eu sempre me lembro do Fernando Barbosa Lima, por exemplo. Eu acho que o Fernando pode ser assim a gente pode resumir no Fernando várias coisas. O Fernando me ensinou. Fernando, eu só conheci ele muito depois, mas os programas do Fernando me ensinaram a poder usar a potencialidade da televisão. Eles me ensinaram que a televisão pode ser ousada, pode ser nova, pode ser diferente, ela pode ter uma estrutura própria, uma sintaxe. A gente está conversando sobre outros, a gente falou rapidamente sobre outros nomes também, todos eles me vêm à cabeça. Jaci Campos, olha, vamos falar, Jaci Campos, Carlos Alberto Loeffler. Eu estava, quando cheguei aí no estúdio, eu estava comentando com o produtor desse programa, eu vi esse banquinho e eu disse, olha, esse banquinho é igual ao que havia num programa chamado Preto no Branco. Preto no Branco era um programa dirigido pelo Fernando Barbosa Lima e pelo Carlos Alberto Loeffler. Eu estou botando isso como um símbolo de várias outras coisas. E o programa era o seguinte, o entrevistado sentava-se na cadeira e ele era submetido a uma quantidade de perguntas impressionantes, que deixavam o cara em choque. O cara ia porque, se ele não fosse, ia ser pior. Mas o cara sentava lá, e era o Sargentelli que apresentava o programa em off, lendo perguntas aos jornalistas. Então, doutor Paulo Maluf, pergunta do jornalista Vilas Boas Correia, não sei, deixa eu... Os 270 milhões que o senhor roubou da Prefeitura de São Paulo estão aonde? O cara não sabia como. Muito bem. Esse programa, depois, ele foi filtrado, acabou um programa mais light, mais água com açúcar, e ele foi mudando de nome, até que no momento ele chamava Verdade de Cada Um. E uma vez me convidaram para ser entrevistado num programa. Não tinha mais as perguntas capciosas, era tudo pergunta de compadre mesmo, todo mundo que eles chamavam para fazer perguntas, eram amigos, os caras perguntavam sobre minha obra, não sei. Mas quando eu cheguei no estúdio, eu vi uma cadeirinha aí eu entendi uma coisa. Pouco antes do programa começar, colocava-se uma fumaça incrivelmente densa, e alguém da produção rodou a cadeira várias vezes, de tal maneira que, quando o programa começava, eu não sabia aonde estava. As câmeras estavam em movimento o tempo todo, os LEDs da câmera não apareciam, só havia fumaça, então você perde completamente a referência, você está no meio da escuridão. Eu quero te dizer isso como uma coisa de invenção formal, não é? Que é irredutível a qualquer outro veículo. Você não pode fazer isso em qualquer... Era um instante de criação do Fernando Barbosa Lima, do Carlos Alberto Loeffler. Eu estava conversando com o seu produtor também sobre Jaci Campos. Eu assisti um programa de Jaci Campos chamado Câmera 1, televisão ao vivo, não havia videotape. Então, eram obras dramatúrgicas, sempre policiais. Era Agatha Christie, Larry Quinn... E era um programa ao vivo, 10, 12, 14 atores, feitos com uma câmera. Então, você não tinha sequer corte. Então, ao vivo, durante uma hora, uma peça. De novo, irredutível a qualquer outro meio. Você vê ali uma criação. Você vê ali, eles são criadores de televisão. Eu falei do
Loeffler, falei do Fernando Barbosa Lima, falando do Jacir Campos agora, e a gente podia falar de muitos outros. Mas não há nostalgia nenhuma envolvida nisso. Eu aprendi com o Luiz Carlos Maciel, eu almocei com ele no outro dia, mas há 30 anos atrás escrevi uma crítica de um filme e o Maciel me ligou e disse, olha, a crítica está muito boa, mas era o Grease, eu acho. Mas não olha para trás, olha para frente, não seja nostálgico. Eu aprendi quando eu era criança, isso e eu nunca me esquecia. Mas não é por isso que a gente deve... Uma vez eu estava num debate no debate de crítico de cinema, promovido pela revista Filme Cultura, que já não existe mais, e havia, sei lá, 6 ou 7 críticos de cinema, todos mais ou menos na mesma faixa etária. Naquela época a gente tinha uns 40 anos, mas tinha um garoto de 20 e poucos anos. E esse garoto hoje é uma celebridade da literatura brasileira. E ele meio que disse, não, o cinema, porque tudo que veio antes, não sei o quê, não me interessa. Aí um crítico falou, olha, o cinema não nasceu com Guerra nas Estrelas, o cinema, então, tem que interessar. Até então, eu estou me lembrando disso para colocar isso, para transportar isso para o nosso assunto. A televisão, ela não nasceu ontem, entendeu? Ela é uma criança, como nós conversamos disso, ela é uma meio débil mental, ela não se articula muito bem, mas ela tem um passado. E essa crise criativa a que eu me referi, ela consiste exatamente nisso, né? A gente até vê alguns diretores de dramaturgia que recriam razoavelmente bem a dramaturgia do cinema. Os melhores deles, não vou nem citar nomes aí. É claro, é evidente. Luciano Carvalho faz isso de uma forma admirável, né? Ele dirige de uma forma extraordinária. Muitos outros, Guel Arraes, mas reproduz muito bem mas não é uma... Eu não sei aonde que está a criação ali. Há coisas que nós temos visto no âmbito do jornalismo, aonde a televisão tem se saído bem. Ela tem utilizado... Durante muito tempo, a televisão foi oficialista, se tornou menos oficialista num determinado momento, e eu acho que hoje, em alguns momentos do jornalismo, você vê isso ser utilizado para o bem. Algumas reportagens investigativas que não poderiam ser feitas com outros meios, utilizar a possibilidade da captação de imagem para o bem, a favor da sociedade. Um dia alguém estava falando, porque o programa de Jô Soares, não sei o que e tal, e eu comecei a conversar sobre Johnny Carson, sobre Steve Allen, e eu percebi que os caras não tinham conhecimento disso. Mas é legal ter, eu acho legal você gostar do programa de Jô Soares, mas aí é importante você saber ver Steve Allen, ver Johnny Carson, ver David Letterman, ver Jay Leno, para poder entender até o que é isso, o que isso acontece. Só para finalizar, não é por outra razão que, se você me fizesse uma pergunta que você não vai fazer, mas se você dissesse, Nelson, qual é o cara mais importante da história da televisão, eu te diria Johnny Carson. Né? O que ele é? Não, ele é ele simplesmente continuou uma linha que foi inventada no início dos anos 50, mas desenvolveu um talk show que é específico da televisão, aquilo é irredutível a qualquer outro veículo. Ali a gente vê uma criação.